Vamos então falar do Atlético hoje com entrevista especial ao vivo, um homem forte, né, do futebol do Atlético, que, claro, sempre bate um papo com a gente também, além das coisas do Galo, sobre o futebol de maneira em geral. Ele que tem uma visão sobre tudo isso e está hoje aqui nos 91.7 FM para uma entrevista ao vivo, né, Dimara? É ele sim, Rodrigo Caetano, já me ouve, diretor de futebol do Atlético, daqui a pouquinho. Então o Rodrigo vai estar com a gente já para falar sobre tudo, né, Léo? Não é só a questão de o que aconteceu com o Atlético nessa temporada, mas é também o futuro. A gente sabe da permanência aí, pelo menos por enquanto, do técnico Cuca. É por enquanto mesmo, né? Vai ter futuro isso? Como que você começa a preparar uma equipe tendo ainda essa questão do treinador? Agora sim, Rodrigo Caetano comigo. Me ouve, Rodrigo? Boa tarde, obrigada. Ô, Dimara, boa tarde para você, para o Léo, para o Roberto. Prazer enorme estar participando do programa e revendo vocês todos, né? Na verdade, nesse primeiro tema aí que você abordou, eu acho que já outras manifestações, né, não só do presidente, como também até do Vitor semana passada. É óbvio que a gente, hoje, apesar de algumas indefinições em relação ao que, né, vai ocorrer com o clube, nessa definição sobre o novo modelo relacionado à SAF ou não, a gente aqui no futebol a gente tem que projetar sempre, né, médio prazo. E penso eu que não existe, né, outro nome melhor para comandar a equipe do Galo que o Cuca, né? E isso não é por conta desses dois últimos resultados positivos, né? Porque eu já havia manifestado essa minha opinião lá logo após o jogo contra o Avaí, né? Num momento dificílimo nosso. E, bom, é óbvio que o clube, todas as decisões estratégicas, elas são colegiadas, né? Existe o órgão colegiado composto pelos 4 R's, o presidente também. Mas como executivo de futebol aqui, penso que a continuidade é o que vai nos aproximar de novas conquistas. E o Cuca conhece o clube, conhece o elenco, sabe como deveremos fazer os ajustes, né, daquilo que não deu tão certo esse ano e manter aquilo que deu certo. Então essa é a ideia. É claro que ainda temos aí um tempo pela frente, até o término do Campeonato Brasileiro, e que essas decisões elas possam ser tomadas no momento certo. Agora conta só pra gente, dizendo também, obviamente, que Roberto Ávilas está com a gente nessa entrevista, só pra gente, porque não tem ninguém nos ouvindo, Rodrigo Caetano. O Cuca já falou, ok, eu tô feliz, vou ficar. Dimara, assim, é óbvio que tanto ele sabe do desejo do clube, e penso eu, que deve ser o desejo dele também, né? Mas a gente vem no momento de transformar o nosso campeonato, que antes tínhamos até objetivos maiores, né? Mas ele se transformou agora nessa reta final realmente em mais 8 decisões, né? Infelizmente não tivemos o aproveitamento ideal no início desse retorno. O que nos obriga agora é transformar esses 8 jogos em 8 grandes decisões. As 2 últimas conseguimos, né, o nosso objetivo, mas nós temos 8 pela frente e óbvio que o foco do Cuca e de todos nós aqui é direcionar todas as energias, o foco, principalmente o comprometimento além, né, do ideal nesses 8 jogos. Mas paralelamente a isso a gente, né, óbvio que tem que conversar e vem conversando, como eu disse, em relação a ajustes que precisam ser feitos em relação ao ano que vem. Mas, assim, Dimara, você conhece o futebol muito bem. Quando você entra com esse tipo de assunto, antes do tempo, você meio que parece que está, como é que eu vou dizer, transferindo importância para o ano que vem. Não, o campeonato não acabou, o campeonato pro Galo não terminou. Nós estamos muito longe ainda do que a gente imagina ser o ideal, e a gente vem reconquistando ou ganhando, recuperando o terreno, melhor dizendo, e vai ter que seguir assim. Se nós em algum momento passarmos a ter como pauta já o ano que vem, ou pelo menos uma pauta oficial, a gente pode incorrer em erros
que a gente não pode ter nesse momento. Então o foco é total nesses 8 jogos que nos faltam. É trabalho paralelo, né, Léo? Com certeza. Estamos conversando ao vivo com o Rodrigo Caetano, diretor de futebol do Atlético, quem está nos acompanhando também no youtube.com/otempo, com imagens da entrevista. Rodrigo, obviamente prazer falar contigo mais uma vez. Uma curiosidade, né? Da mesma forma, Léo. Como que é o seu trabalho nesse momento? É óbvio, acho que a gente ainda tem que pensar nessa temporada, tem coisas para serem definidas. Olhando para o futuro, você falou até no seu início sobre indefinições, né? Tem essa SAF, o clube vai passar por transformações muito em breve, tem a própria situação do treinador. E o diretor de futebol, como que trabalha nesse momento? Até porque, embora tenha o foco agora, mas também já tem que pensar um pouquinho no futuro e tudo mais. Como que é seu trabalho nesse momento em meio a indefinições? Meu trabalho falta sempre tempo, né? O dia tem apenas 24 horas, não muda muito em relação ao que eu sempre faço, porque o meu envolvimento ele é total aqui, não é aquela questão, cada um tem um perfil, tá? Mas o meu perfil é de envolvimento com todas as áreas, fazer com que todas as áreas do clube aqui, do departamento de futebol se comuniquem, e se comuniquem bem, né? Desde departamento médico, fisiologia, logística, comissão técnica, e também tem que me comunicar com as outras áreas do clube, né, que são os outros importantes braços, né, do clube, né, como financeiro, jurídico, enfim. Então, às vezes me falta mais minutos, mais horas no dia. Mas, enfim, sei que o questionamento de vocês é sempre em relação ao futuro, né, porque também faz parte planejar, é obrigação planejar, e respondo vocês trabalhando com vários cenários, né? A gente já vem se reunindo, né? No órgão colegiado, com o presidente, enfim, trabalhando vários cenários com e sem SAF, algum investimento e com nenhum investimento, e uma das coisas que faz parte, né, da gestão atual do clube é a questão da transparência. Então, no momento que nós tivermos essas definições, nós vamos comunicar a vocês que fazem esse elo junto ao nosso torcedor e junto à massa atleticana, para que eles tenham conhecimento, né, do que o clube pretende para o próximo ano, não levantar falsas expectativas, principalmente no que diz respeito à condição de investimento ou não, para que não tenhamos depois frustrações, né? O torcedor ele tem que caminhar junto ao nosso lado, como vem acontecendo desde então, sabendo da realidade do clube, o momento que o clube atravessa, né? Mas eu não posso ser porta-voz aqui de algo que não traduz a realidade. Então, no momento que nós tivermos qual dos cenários que nós vamos seguir, a gente vem aqui e comunica, sim, para que vocês tenham a possibilidade de ter uma ideia de como será o 2023. Roberto? Rodrigo, um abraço, uma alegria, satisfação. Tive você no domingo, mas longe daquela entrevista, respeitando também os demais companheiros, que sempre foi o meu foco. Agora, Rodrigo, você está de uma felicidade na sua entrevista, que é o seguinte: eu tenho também sabido de coisas dentro do Atlético. Quando o Cuca, por exemplo, deu uma entrevista que vai depender da SAF, isso foi lá em Santa Catarina, Florianópolis, depois do jogo contra o Avaí. E você tem dito de uma felicidade e não foge às respostas, e muito equilibrada, por sinal, a sua entrevista, que você não prevê coisas de nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, que vai depender tudo em termos da SAF, do que vai acontecer, se vai ter, se não vai ter, quem vai comandar essa coisa toda. E eu tenho sabido que já existe, o Cuca tem participado sim, de detalhes, de plantel, de fica, não fica. Tem uma lista indiscutível, claro, o Atlético já está trabalhando com o futuro, mas não que seja revelado em algumas coisas. Mas não vai ter aquele investimento, como aconteceu na metade do ano, que o Atlético buscou jogadores em troca do salário, né? Jogadores por empréstimo em troca do salário. Eu disse na jornada anterior que vai ser aquela história, provavelmente, leva 2, pega um, vai lá, pega um de um time de lá, manda 2, essa coisa toda, que a gente está sabendo. Que o Cuca não é uma definição, e hoje, me desculpe a franqueza, e o Cuca sabe da minha amizade que eu tenho por ele, fantástica,
não tiro proveito dessa amizade para querer uma notícia exclusiva. O Cuca hoje já não é muito uma unanimidade dentro do Atlético. É a grande realidade. O Cuca não é unanimidade, mas está participando do futuro do Galo. Um abraço, satisfação em ter você. Ô, Roberto, prazer é todo meu. Eu tive a oportunidade de saudá-lo, né? Lá no último jogo, sempre é bom te rever por tudo que você representa, né? Tua história fala por si. E te agradeço as palavras carinhosas. Olha, eu sempre tive aqui ao longo desse período, que já vão quase 2 anos, muitas das vezes um pouco mal interpretado por vir aqui e tentar não, minha obrigação, falar a verdade de forma transparente, e muitas das vezes não seria isso que o nosso torcedor gostaria de ouvir, mas jamais terão de mim qualquer possibilidade de passar uma mensagem ilusória, não. Porque eu sei bem como funciona o futebol há muito tempo. Você tem que ter muito cuidado no que você comunica, na forma como você comunica, para não gerar falsas expectativas. Então, assim, essas definições, é óbvio que, como eu disse, né, Roberto, a gente tem que trabalhar com diferentes cenários, né? Mas cenários realistas, aqueles mais próximos da nossa atual realidade. Nós ainda teremos que vender jogadores, isso tem que estar muito claro, né? A gente conseguiu postergar isso ao máximo, né? Se você for ver, o impacto da venda de jogadores, ela foi muito baixa, mínima, tanto que a nossa maior venda aconteceu e o atleta ainda está conosco, que é o caso do Júnior Alonso, né? Ele foi, vendemos, recebemos e ele voltou sob empréstimo. Mas nós não vamos conseguir postergar muito mais, o clube vive uma imensa dificuldade financeira. Então, assim, nosso planejamento 2022 foi baseado nisso, né? Estender ao máximo esse ciclo de muitos desses jogadores. E, enfim, mas nós vamos ter que seguir vendendo jogadores depois do Campeonato Brasileiro. E buscar a melhor reposição possível dentro da realidade, dentro da condição financeira e do orçamento que o clube vai destinar para o departamento de futebol. É esse o estágio atual. Definir o orçamento e definir qual o valor, qual o percentual, né, das receitas do clube serão destinadas ao departamento de futebol. Bom, e se vir realmente a SAF, eu acho que ela virá realmente para solucionar os problemas do clube como um todo, né, no que diz respeito ao seu passivo, mas não de forma imediata a nível de um investimento assim, né, absurdo. Então nós vamos trabalhar dentro da nossa realidade e não fugindo também da tua última pergunta. Olha, eu assim, Roberto, eu penso que o Cuca, ele pode talvez não ser uma unanimidade absoluta, mas aqui no departamento de futebol e pelas pessoas que comandam o clube, eu te diria que sim. Te diria que, na nossa opinião, inclusive, ele não deveria nem ter saído, né? Mas, enfim, teve lá o seu problema pessoal a ser resolvido, e no momento que nós conseguimos convencê-lo a retornar, ele retornou e é claro que o time oscilou, né? A equipe oscilou, e tomara a Deus que esses 2 últimos resultados positivos possam significar, sim, uma arrancada nessa reta final. Ô, Rodrigo, você falou aí dessa questão, né, que é o trabalho do diretor de futebol, né, ser o intermediário, na verdade, entre jogadores, comissão técnica, diretoria e tudo mais. Você trabalha aí, dependendo do clube, eu não sei com quantas pessoas vocês trabalham no departamento de futebol, mas às vezes são 30, 40 pessoas diferentes, com jeitos diferentes, histórias diferentes, pensamentos diferentes, gênios diferentes. Quando saem notícias como saíram na semana passada, de atritos entre jogadores, né, que fulano não estava bem com ciclano, que não estava bem com não sei o quê, a gente sabe que isso é normal. Existe time que é campeão com ninguém nem olhando um na cara do outro. Tem time que é campeão como se fosse família. Tem time que não dá certo quando briga, tem time que não dá certo quando é família. Como é que isso cai ali no seu colo nesses momentos? Bom, Gilmar, primeiro que assim, trabalho tem que às vezes, como eu disse, cada um tem um perfil. O meu não é um perfil de montar elenco, transferir responsabilidade e depois
ficar lá na minha sala apenas observando. Eu faço parte e principalmente me insiro em todos esses processos do dia a dia. Tá? Então, não sei se é pelo fato de eu ter sido atleta, de ter buscado também a minha formação acadêmica em administração. Então, não me restringo somente a essa parte burocrática e administrativa, muito pelo contrário. Então, a minha atuação ela é conjunta com a comissão técnica e direta com os atletas, sim. Eu vejo que o grande problema, como eu disse, né, se nós temos que comunicar bem de dentro para fora, como será o próximo ano, quais são os planos, enfim, para que haja um melhor entendimento, né, da nossa real situação. E, lamentavelmente, no futebol, ocorre muito isso. Quando os resultados não vêm, sempre cria-se, ou tentam, né, criar factoides, né, não são nem fatos, são factoides, para justificar um rendimento que não foi o ideal. E aí procura-se esse tipo de explicação. Não, eu já ouvi, não, mas tem que explicar o que está acontecendo. Bom, mas o que está acontecendo é que nós estamos momentaneamente incompetentes em vencer o nosso adversário. Por que tem que haver um problema extra-campo? Por que tem que haver um problema de relacionamento? O que eu posso te afirmar e afirmar ao nosso torcedor que nos escuta, nós temos um grupo altamente profissional, que todos têm uma ótima relação entre si, respeitam a hierarquia. Quando um fato ou outro foge da rotina, é aí que eu tenho que atuar, é aí que nós realmente atuamos para colocar as coisas no trilho. Eu estou falando em relação à disciplina, tá? Porque Sim. não existe 100% de, vamos lá, de sucesso nesse caso. É óbvio que quando você trabalha são 30 atletas, mais 50 profissionais no departamento de futebol. Estou falando de 80 pessoas, como você mesmo disse, das mais diferentes formações, oriundos das mais diferentes classes. Agora, temos um ótimo relacionamento aqui, sim, na Cidade do Galo. Para quem entenda o contrário, eu nego veementemente isso. Agora, trabalhamos com jovens de 17, 18 anos, como atletas, e jogadores mais experientes, 36, 37 anos. É natural que tenhamos um grupo heterogêneo, e que muitas das vezes tenhamos que atuar, né, na parte que esse grupo se transforme o mais homogêneo possível no que diz respeito à conduta. Mas faz parte da formação, faz parte da educação, algumas vezes nós temos que atuar. E vamos atuar sempre, Dimara, internamente. Daqui, pelo menos da minha parte, e daquilo que eu acredito como líder, eu não tenho que ficar dizendo o que eu faço ou deixo de fazer. Não, me interessa é a forma como eles, aqueles com os quais eu comando e com os quais eu convivo, me entendam. É para isso. No resto, eu tenho que passar desapercebido. Entendeu? Tenho que passar desapercebido. Não posso querer ser protagonista de algo que eu não sou. Eu tenho que aqui fazer com que as coisas, os processos funcionem, que as regras sejam claras, que todos estejam, né, com o mesmo objetivo e engajados num objetivo maior, que é a conquista de títulos para o Galo. Bons trabalhos não passam desapercebidos, né? Seja quando o Atlético ganhou tudo, como na temporada passada, ou seja na gestão da situação de crise, como a gente está vendo agora, e vendo da sua parte a transparência, a forma de encarar as coisas, de não deixar de atender, de não deixar de falar. Esteve presente todas as vezes em que o Atlético vacilou muito. Explicação, acho que é muito difícil a gente encontrar. Aliás, valeria uma fortuna. Se eu tivesse, eu te cobraria muito, Rodrigo Caetano. Vai, Léo. É verdade, Dimara. Estamos recebendo o Rodrigo Caetano, o diretor de futebol do Atlético. Ô, Rodrigo, chegou uma pergunta aqui no nosso WhatsApp, 988-100917. Seu xará até, Rodrigo Santos, Alto dos Pinheiros, aqui em BH. Pergunta ao Rodrigo se está entre as prioridades contratar mais um zagueiro para o ano que vem. Porque se o Júnior Alonso for embora, o Hever, que tenha contrato, mas já com uma certa idade e experiência, talvez não vai aí ser titular com uma certa constância, né? Afinal de contas, muitos jogos. Enfim, e tem a lesão também do Igor Rabelo, que deve voltar só no meio do ano que vem. Entre uma prioridade e pergunta ao seu xará, o Rodrigo Santos. Ô, Caetano. Bom, primeiro, obrigado, Dimara, pelas palavras carinhosas também. Eu vou estar sempre à disposição, sabe? Como eu disse, vocês vão me ver muito mais. E eu espero que em menos aparições, mas vocês vão me ver mais em momentos difíceis, né? Em momentos realmente em que os resultados não vêm.
E espero que isso seja não quero te ver então, cada vez mais pelo raro. amor de Deus. E é exatamente. Tanto que até hoje eu estava comentando, né, que depois daquela derrota lá contra o Avaí, que o Cuca, né, foi dar entrevista e realmente a coisa estava... o astral estava realmente bastante baixo de toda a turma, não poderia ser diferente, que eu me coloquei à disposição, algo que eu não faço como rotina, né, de dar uma entrevista pós-jogo, uma entrevista coletiva pós-jogo, mas me senti na obrigação de me comunicar com o torcedor principalmente. Então, realmente espero que as minhas aparições sejam cada vez mais raras. Mas enfim, não vou nunca me furtar daquilo que é a minha obrigação, meu papel como gestor. Em relação ao meu xará, a pergunta, pois nós tivemos, lamentavelmente, esse episódio, esse acidente do Igor, que a gente espera que ele não só retorne o mais breve, mas retorne bem, porque ele não é somente um grande zagueiro, é um grande caráter, um grande profissional, e foi por isso que nós renovamos o contrato dele, assim como do Guilherme Arana, né? Lamentável os acidentes graves, outros menos graves, como foi o do Pedrinho, que em breve, tomara Deus, já possa estar convivendo aí no campo conosco. Mas é natural que a gente avalie essa necessidade, sim, viu, Léo? E também respondendo ao meu xará. Não por conta da provável ou do provável retorno do Júnior, porque nós ainda vamos tentar, né, essa conversa a respeito de uma permanência, por mais que eu ache difícil, né, porque o Krasnodar lá fez um investimento e não contou com ele ainda, mas nós vamos tentar e depois avaliar, sim, a necessidade de mais um zagueiro, até por conta de número, né, de número, aqui não vai questão de qualidade, questão de número de opções nesse setor. Roberto? Não, a minha pergunta era aquela mesmo, eu fiz aquela explanação toda e fiquei já convencido, estou satisfeito com o que ele respondeu até aqui, apenas desejar sorte. E lá do Sul fica me ligando lá, você conhece o pessoal do Sul, como é que é? Isso, você deu bom tempo. Pergunta para ele, isso. Roberto. Rodrigo, só tem eu, Roberto e Léo aqui, conta pra gente. E o Grêmio, Rodrigo? Olha, pois assim, Roberto, eu tenho, né, vocês todos sabem que minha família é do Sul, eu tenho uma identificação também bastante grande, por mais que eu tenha trabalhado no Internacional, meu último trabalho antes de estar aqui no Galo tenha sido no grande rival do Grêmio, que é o qual sempre me trataram com o maior respeito e carinho. Mas eu cresci no Grêmio, né? Fui atleta, então desde as categorias de base, meu primeiro trabalho na gestão foi lá. Então é natural, assim, que muitas vezes o nome seja lembrado, mas eu não preciso nem responder para vocês, eu tenho um compromisso com o Galo, compromisso esse renovado, né? Agora, nos últimos 2 meses atrás. Foi renovado, né? Sim, então eu não tenho nem o que dizer nesse momento dessas especulações. Eu fico lisonjeado, não poderia ser diferente, pela lembrança de um dos candidatos, né, à presidência do Grêmio, que eu tenho ótima relação, sim, que o considero um amigo também. Então, nesse momento é só o que eu posso dizer. Eu não tenho convite do Grêmio nesse momento. Eu tenho sim um compromisso com o Galo, e é baseado nesse meu compromisso com o Galo que falamos aqui a respeito de futuro, né? Então, não preciso responder mais nada a respeito, além do minha gratidão para mim e também pelo Guerra, que é um dos candidatos à presidência do Grêmio. Rodrigo, Pedro Ernesto está te esperando lá. Você conhece o Pedro Ernesto? O Pedro é grande figura. Ele... Pedro e outros tantos, né, Roberto? Que realmente a gente uma vez falou sobre isso, né? Também da grande competência, assim como aqui em Minas, da grande competência, né, do jornalismo esportivo lá do Sul, né? Assim como eu estou podendo presenciar aqui, viu? É uma das coisas bacanas aqui que eu estou vivendo, sabe? Realmente se assemelham muito. Isso, formação, experiência, enfim, parabéns.
Parabéns a nós vocês. temos uma ligação muito profunda com o Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul e Minas, na imprensa esportiva. Até de treinadores, né, Roberto? Tudo mais, né? Dúvida. A formação, enfim, tem uma ligação muito grande com Minas. Agora, Rodrigo, vamos lá. Eu acho que o torcedor, por mais que a gente tenha esses jogos restantes, você falou muito que ainda falta muita coisa para o Atlético, tem a própria entrada ou não na Libertadores, ou de que forma ele vai entrar, se na fase de grupos, prefiro que seja assim, Dimara. De que forma? Você gosta, né? De que forma, exatamente. Estacionou ali no 7º, né? Tá lá que não sai de jeito nenhum. O que mostra também que as rodadas foram favoráveis ao Atlético, senão não estava acontecendo isso, apesar, e assim, né, Dimara? Estamos na mesma posição, mas hoje já numa outra condição. Nós recuperamos aí um terreno perdido com essas duas vitórias últimas, que realmente nós estávamos muito distantes, né, desse G6 ou de um G4. Enfim, eu não deixei você concluir, desculpa, mas era só para dizer que, apesar do 7º lugar, nós recuperamos espaço. E domingo a gente vai ter um jogo duríssimo, porque agora todas as equipes têm os seus objetivos, têm o seu objetivo, e virá Belo Horizonte. E nós aqui esperamos que o torcedor compareça novamente, apoiando, mas compareça em maior número, porque a gente precisa muito deles. Sem dúvida nenhuma, mas só completando essa questão, quando você observa uma equipe, como a equipe do Atlético ano passado e tudo que ela fez, né, em 2021, como ela foi, é natural, você é um homem de futebol há quanto tempo, né, e a gente ouve, olha a equipe e fala assim, aí você tem equipe para 1, 2 anos, 3 anos, você vai trocar uma pecinha, outra ali, né, mas você vai ter uma continuidade, essa equipe vai continuar. Eu não estou dizendo para ser igual o que foi no ano passado, que é muito diferente, isso é uma coisa impossível de acontecer. Sim. Praticamente quase impossível de acontecer. Mas você diz assim, nossa, tem time aí para 2 anos e tal. O que aconteceu com o Atlético? Mantido o mesmo grupo, praticamente, né? Você teve ali a mudança do treinador, uma certa dificuldade inicial em trazer um outro nome, mas no contexto geral era a mesma equipe, né? Não mudou diretoria, não teve grandes arrombos e não sei o quê. As informações são sempre de que tem salários em dia, que estruturalmente o Atlético manteve tudo ok. Quando você pensa nisso, você tem alguma intuição no que aconteceu? Onde foi que o Atlético parou? Seria até um diagnóstico, né, mais preciso, o que é difícil porque nós lidamos, Dimara, com pessoas, né, são seres humanos, entendeu? Então isso num ano, né, tão vitorioso como foi o nosso ano passado, você imagina a manutenção, mas mesmo essa manutenção, em inúmeros casos, principalmente culturalmente aqui no Brasil, a gente não consegue. E aí se fala, não, mas deveria ter mudado mais peças, tá bom. E se não tivesse vencido, mudado mais peças? Diriam o quê? Não manteve o elenco. Então nós tínhamos que de 21 para 22 manter quase que a totalidade, e foi muito difícil fazer isso. Né? Nós renovamos muitos contratos, nós mantivemos a base de quase todo o elenco, priorizamos aqueles que mais atuaram, né, que se mantivessem aqui. E com isso, nós não realizamos vendas. Claro que não tivemos nenhuma proposta nem tão concreta e nem tão vantajosa para o clube que nos fizesse pensar a respeito. Mas aí são 2 pontos que você, né, me pergunta. Eu te diria que, como ano passado, talvez o grande objetivo, o grande desejo, né, nosso, do torcedor, era o Campeonato Brasileiro, se deu um foco muito grande no Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, que veio ao lado, e a Libertadores, elas foram uma consequência. Os bons desempenhos nas 2 Copas, elas foram meio que uma consequência daquilo que vínhamos fazendo no Campeonato Brasileiro. Como ganhamos, talvez esse ano, até de forma inconsciente, viu, Dimara? Deu-se uma importância, um tamanho talvez para a Copa Libertadores, e em algum momento se direcionou demais o foco para isso, e serve talvez de ensinamento, né? A gente
para conquistar as Copas, ou para estarmos bem nas Copas, a gente tem que estar muito bem no Campeonato Brasileiro. Campeonato número 1 da Liga Nacional de qualquer país, ela já não é dita por mim, é dita por todos os grandes técnicos e managers do futebol mundial, que sempre tem que se valorizar muito mais a Liga. E talvez tenha sido esse o nosso pecado, sabe? E espero que isso não se repita nos próximos anos. Mas, enfim, em relação a desempenho, é natural também que no ano seguinte se tenha um pouco de oscilação, e a gente está tentando agora retomar isso, né, nessa reta final, para aí também poder fazer uma avaliação melhor. Porque se você faz uma avaliação do teu ano, recortando somente os bons momentos, você está sendo induzido ao erro. E se você faz uma avaliação do teu ano, a nível de formação de elenco, eu estou falando, somente no teu momento ruim, você também vai ser induzido ao erro. Então, é melhor nós terminarmos o campeonato, seguirmos fazendo as nossas avaliações paralelas, mas tomar as nossas decisões definitivas um pouco mais ao final, para aí realmente termos, não termos pequenos recortes, entendeu? A gente tem uma avaliação um pouco mais real do que foi o rendimento de cada um no ano. E, como eu disse, eu não gosto da palavra, Edmara, Roberto e Léo, de reformulação, não gosto, porque reformulação parece que o teu ano foi uma catástrofe. Eu prefiro falar em ajustes, em correções, porque realmente nós tivemos um bom primeiro semestre, né? Somos tricampeões mineiros, ganhando os clássicos, fomos campeões da Supercopa, mas infelizmente depois a equipe oscilou, o elenco oscilou, nós todos oscilamos, me coloco junto. Então, assim, no momento certo a gente, né, vai tomar a Deus fazer esses ajustes aí, para que tenhamos um ano muito melhor do que se desenha esse nosso final. Mas não dá para ficar aqui falando só em 23, sabe, gente? Porque nós temos coisa para conquistar e, como eu disse, tratamos com seres humanos. No momento que você começa a repetir muito sobre o próximo ano, parece que o nosso 22, os nossos objetivos em 22 já terminaram. E estão longe de terem terminado. Temos 8 compromissos fundamentais. E para conquistar uma vaga direta para Libertadores. É isso. Olha, eu gostei muito, eu não tinha pensado nisso, dessa questão de dedicar muito a Libertadores, deixar as outras competições ou ficar meio que focado. Gostei, eu gosto de gente que eu aprendo, né? E eu aprendo com o Rodrigo Caetano todas as vezes que a gente tem chance de conversar. Dizer para você que a recíproca é verdadeira, querida. Aqui, dizer que é verdadeira. Dizer que a gente ficaria aqui falando com ele até cansar. Você deveria participar mais vezes, Rodrigo Caetano, porque era pra gente continuar aprendendo muito e você ensinando muito. E dizer o seguinte, independentemente, aprendi com Eduardo Maluf o seguinte, não é que não tenha planejamento, planejar todo mundo planeja, ou dá certo ou dá errado, né, gente? A questão não é essa, a questão não existe. E eu também não mudo de opinião em relação, mudo várias vezes, mas não em relação a pessoas e a trabalhos. O seu trabalho foi muito bom no ano passado. As vitórias foram consequências disso. O seu trabalho é muito bom neste ano. As vitórias ou as conquistas ou os títulos, eles são consequências disso, mas não depende só de você, né? Então eu só queria dizer isso pro torcedor, porque eu acho que é legal as pessoas terem consciência e olharem isso também. Te agradecer demais, obrigada, gostaria muito de poder continuar, mas a gente não pode, né, Léo? Então, obrigada, Rodrigo, e que você aceite os nossos convites aí para estar mais vezes com a gente. Estar aqui também, né, Edmar? Aqui, você tá devendo, hein? Você não veio presencialmente ainda. Não, vamos sim. Aqui, eu que queria agradecer vocês três e todos os colegas de vocês da Rádio Super. Queria dizer que, considerações, Edmar, aqui, primeiro te agradeço de coração, porque realmente o que eu falei dos atletas sobre recortes, né, pequenos recortes que se avalia, pequenos períodos, né, que isso ocorra, mas queria dizer que todos nós aprendemos com o Eduardo Maluf também, inclusive eu, tá? E queria te agradecer pela lembrança eterna a ele. E que
Eu até vou aí presencialmente com o maior prazer, né? Mas que as minhas aparições elas sejam cada vez mais espaçadas. E que nós já tínhamos combinado a participação antes do jogo em Santos, né? Que fique claro. Senão vão dizer também claro que eu vim falar com você depois da vitória em Santos, que nos tirou desse jejum de 13 anos sem vitória na Vila. A gente, e só para encerrar, que bom, né? Que todos nós aqui estamos podendo viver um pouquinho essa quebra de tabus, né? O Roberto que conhece muito a história também do Galo, você também, Léo, que ano passado foram 50 anos, né, de um Campeonato Brasileiro. Esse ano foram 13 anos de uma vitória na Vila Belmiro, né? Que cada vez esses tabus sejam de espaço mais reduzido. Significa que a gente vem, né, reconstruindo ou reescrevendo uma nova história. Então, obrigado pela oportunidade que vocês me deram hoje de falar com o nosso torcedor e que ele se faça presente, né, que a Massa Atleticana se faça presente no domingo, um jogo fundamental para a nossa caminhada, para a nossa recuperação. Nossa palavra aqui é recuperação e principalmente sequência de vitórias. Então, nós precisamos muito deles, que compareçam em grande número, apoiando os atletas, porque eles estão fazendo o máximo, né, de um ano achatado, desgastante, que a gente consiga pelo menos, essa vaga direta para a Libertadores, tá bom? Um abraço, um beijo, Dimara, um abração, Léo, Roberto, sempre um prazer falar com vocês todos e com todos os ouvintes. Valeu, Rodrigo Caetano. Abração também ao Cássio Arregui, assessoria de comunicação também do Atlético, disponibilizando essa entrevista. Rodrigo Caetano, diretor de futebol do Galo, conversou com a gente hoje no Super FC.